Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 9 de abril, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa homilia diária e acolho você que pela primeira vez está aqui conosco. Se inscreva, ative as notificações, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Antes da homilia, o Padre tem um convite. Nós vamos transmitimos a missa, de segunda a sábado, 6 da manhã, mas nós vamos transmitir então essa missa do Domingo de Ramos em dois horários, sábado 19h30, domingo 8 da manhã, com a bênção dos ramos. E essa é uma celebração que eu convido você a nos acompanhar, caso você realmente, por motivo muito justo, não tenha condições de ir à missa aí na sua paróquia. Missa virtual não substitui a missa presencial, a procissão, a bênção dos ramos. Então, por motivo justo mesmo, doença, impossibilidade mesmo de sair de casa, tá bom, minha gente? Então, quem, por motivo muito justo, não vai conseguir ir aí na sua paróquia, na sua comunidade, quiser nos acompanhar, sábado 19h30, domingo 8 da manhã. Vamos então ao nosso evangelho desse sábado. A igreja proclama para nós o evangelho de São João capítulo 11, versículos de 45 a 56, e diz assim: Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região de perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Irmãos e irmãs, os sinais que Jesus fez, e aqui eles estão se indagando a partir de um sinal que Jesus acabara de fazer, que foi a ressurreição de Lázaro. Então diz lá o início do evangelho, Jesus tinha ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. O que Jesus fizera? Ressuscitou Lázaro. Então veja, os sinais que Jesus fez, os milagres, são justamente para nos convidar à fé, não é isso? Nos convidar ao reconhecimento de que Ele é o Cristo. Deus dá sinais, obras, milagres, para que o ser humano creia. Mas olha como é terrível o pecado, não é? Como é terrível a ignorância, o fechamento e o apego a certas coisas. Já a gente chega lá. Então, diante de um milagre nunca visto, um portento mesmo, Jesus ressuscitou um morto, o defunto está vivo depois de 4 dias. Ao invés de crerem, o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos ele continuar fazendo sinais assim, todos vão acreditar nele. Veja, eles estão escolhendo não crer. Isso é uma coisa muito terrível. Quando uma pessoa tem todos os elementos para crer. E aqui a gente às vezes se assusta quando a gente pensa que talvez existam algumas pessoas que têm mais motivos para ter fé, ou tantos motivos quantos para ter fé, do que a gente mesmo, e escolhe não ter fé. Mas qual é o grande medo deles? Bom, se a gente deixar ele aí solto, fazendo sinais, e agora até morto ele está ressuscitando, o povo todo vai crer nele. E virão os romanos, olha lá, e destruirão o nosso lugar santo, o templo de Jerusalém e a nossa nação. Então aqui eu entendo uma coisa para a nossa vida. Quando eu vou conhecendo Jesus, eu vou tomar alguns prejuízos. Os romanos, os amigos, os conhecidos, quem tem mais dinheiro do que eu, quem tem mais acesso, informação do que eu, pode ser que fique indisposto comigo. E aí então eles querem preservar lá.
o templo físico, o templo de Jerusalém, que demorou 40 anos para ser construído, 30 anos para ser construído, né? A nação, os costumes, o jeitão de ser, e eles querem preservar isso, eles não querem abrir mão disso. Entre Jesus e um templo de pedra, ficam com o templo de pedra. Entre Jesus, os milagres, o povo sendo evangelizado, curado e até ressuscitado, e as tradições do país, da nação, da região, Jesus vai morrer. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, quantas vezes isso não acontece? Né? Quantas vezes, aspas na palavra, mas às vezes a gente vende a alma para o diabo, né? Para não perder coisas, status, costumes, né? E quantas vezes muitas pessoas até dentro da igreja querem subjugar o evangelho à nação, à cultura. Não, porque quem é do sul, padre, é assim mesmo. Quem é do norte é assim mesmo. Não, porque aqui na nossa região, padre, aqui no Piquiri, sempre foi assim. Então, e a gente vai se apegando a essas coisas de tal modo que Jesus morre. E olha como a coisa se agrava. Aí vem Caifás, até mais esperto que eles, diz: vocês não entendem nada? Será que vocês não perceberam ainda? É melhor um só morrer pelo povo do que o povo todo perecer? Ou seja, o que ele está dizendo? Vamos matar Jesus e fica tudo certo. Vamos fazer ele perecer pelo povo. Mas, versículo 51, Deus fala até pela boca da coisa ruim, né? Caifás não falou isso por si mesmo. Ele era sumo sacerdote, a missão dele era reconciliar o povo com Deus. Claro que ele não estava nem pensando nisso, né? Aí diz lá, profetizou assim que Jesus iria morrer pela nação, não só pela nação, mas também para reunir todos os filhos de Deus dispersos. Veja, Caifás falou aquilo com zombaria, Caifás falou aquilo com ódio, mas acabou sendo profético. De fato, um só morrerá pelo povo. Não como injustiça, não como derrota e como de Jesus e como vitória desses poderosos tão maus, mas como uma grande profecia. E sim, Jesus morreu não só por aquela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Portanto, irmãos e irmãs, nos reunamos ao redor de Cristo, que se sacrificou por cada um de nós. A partir de amanhã, então, nós começamos com o Domingo de Ramos, a Semana Santa. Procure a sua igreja católica, participe direito da Semana Santa, querido, querida. Domingo de Ramos, vá na procissão, participe bem da Santa Missa. E aí talvez muitos, ai meu Deus, que vergonha, pela primeira vez na vida, semana que vem, vão participar direito, não é mesmo? De um tríduo pascal. O ponto alto da Quaresma e da Semana Santa, queridos, não é a Sexta-feira Santa. Já vai organizando a tua cabeça, deixa de ser teimoso. O ponto alto da Quaresma é o tríduo pascal na vigília pascal do sábado, a ressurreição do Senhor. Se informe aí na sua igreja. A Quinta-feira Santa, a missa do lava-pés, onde Jesus institui o sacerdócio, a Eucaristia e nos ensina a lei do amor. Depois a Sexta-feira Santa, não é? A adoração da Santa Cruz, a paixão do Senhor, dia de silêncio, recolhimento, jejum e abstinência, porque Cristo está morto. Não é dia de bacalhau, não é dia de peixe, almoço em família. Para com essa sem-vergonhice. É dia de silêncio, é dia de pão e água. É dia de recolhimento, de oração, ir à celebração às 15 horas. Né? Depois, o silêncio que se mantém até a vigília pascal, o sábado santo do Senhor, aquela celebração maravilhosa com todos aqueles salmos, onde vai se cantando e lendo a história da salvação, e aí sim, ressuscitou. Veja, meus irmãos, nosso dever e salvação, queridos, fazer memória disso, porque Ele morreu para reunir os filhos de Deus dispersos. Nos reunamos ao redor do altar da Eucaristia, nesse Domingo de Ramos, nos reunamos ao redor do Senhor, que morreu no lugar de todos nós, no tríduo pascal. Se informem na sua paróquia, participe de verdade. Então, você vai na missa do Domingo de Ramos, eu vou no domingo da Páscoa. Não, tem o tríduo pascal e você precisa participar disso. Eu sei que muitos têm participado, já participaram nos outros anos, quem me segue há mais anos, mas talvez muita gente chegando agora, você nem sabe o que o Papa está falando direito, é uma pena. O tríduo pascal é muito lindo, porque ele vai dar ritmo à nossa vida, ao mistério disso aqui que Jesus fez, né? Morreu pela nação e para nos reunir, para não sermos mais dispersos e para que saibamos acolher os sinais de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.